Pessoal, vou fazer um vídeo sobre o Vespasiano, continuando nossa saga dos imperadores. Eu falo de Vespasiano, né, que foi o que veio dar início a uma nova dinastia, né, a dinastia dos Flavianos. E então vamos, bora pro vídeo. Vespasiano, né? Tito Flávio Vespasiano, né? Ele foi imperador romano e o primeiro da dinastia Flaviana, que ocupou o poder de 69 logo após o suicídio de Vitélio e o conturbado ano dos quatro imperadores. Ele nasceu no dia 17 de novembro do ano 9 de nossa era e faleceu no dia 23 de junho de 79 depois de Cristo, né? Ele nasceu na cidade de Falacrina, né? Na verdade era uma vila, né? Que não se sabe exatamente onde ficava, né? Mas acredita-se que essa vila que ele nasceu, Falacrina, né? Pode ter se situado onde hoje é o nordeste da cidade de Roma, né? Então há debates ainda, né? Da localização dessa cidade. E os seus pais eram... Seu pai era Tito Flávio Sabino, né? E a sua mãe se chamava Vespásia Pola, né? Então, e o pai dele, né, o Tito Flávio Sabino, ele enriqueceu, né? Ele era da ordem equestre, né? Ou seja, ele era da classe média romana, né? O Vespasiano. E o pai dele enriqueceu como arrecadador de impostos na província romana da Ásia e também como prestamista na Helvécia, né? Que seria a atual Suíça, né? Então, onde o próprio Vespasiano morou muito tempo na Suíça, né? Naquela época, obviamente, que a Suíça não existia, né? Era a província da Helvécia, né? Então, sua mãe era Vespásia Pola, né? E era irmã de um senador, né? Então, ele já tinha um pezinho na nobreza, né? Então, e a pedido da sua própria mãe, o Vespasiano, ele seguiu a carreira política do seu irmão, Tito Flávio Sabino. Ele também, né, foi para o exército e serviu no exército como tribuno militar na Trácia. E ele serviu no ano 36, né, de nossa era. E no ano seguinte foi eleito questor, ou seja, no ano 37 depois de Cristo. Serviu em Creta e em Cirenaica. Foi ascendido pelo cursus, né? Honório como na carreira política romana, né? Ascendeu, né? E sendo edil em 39 de nossa era e pretor no ano 40 de nossa era. Aproveitando a oportunidade para se... O imperador, ele acabou até consagrar com o imperador, né? Calígula. Por essas, né? Ele acabou contraindo um matrimônio, né? Com uma moça chamada Flávia. E ele, depois ia conquistar a Britânia, né? A Flávia Domitila, né? A esposa dele, era a filha de um cavaleiro, né? Então, da classe média, né? Também a esposa dele. E eles tiveram vários filhos, né? E depois a mulher dele morreu. E ele teve uma amante, né? Que se converteu na nova esposa dele. E depois ele iria para Britânia, né? Essa... Então a Sévias, ela virou esposa do Vespasiano, né? Que era amante dele. E
Agora vamos falar da conquista da Britânia, né? Ele, no ano 41, Vespasiano, ele foi lá mandado para a Inglaterra, né? Ele comandaria a Legião Segunda Augusta, que estava estacionada na Germânia, ou seja, a Alemanha. E ele foi devido à influência, né, imperial, né, acho que estava ainda o Cláudio nessa época, né? Não era o Cláudio, então o Cláudio mandou ele lá comandar a legião com a legião Segunda Augusta para conquistar a Britânia, né? O Vespasiano foi e ele participou, né, e conseguiu conquistar pelo menos 20 ópidos, né, que eram aquelas cidades fortificadas dos celtas, né? Ele derrotou muitas tribos celtas quando chegou até a invadir. E ele conquistou muitas regiões, né? Que seria os dois condados de Hampshire, Wiltshire, Dorset, Somerset e Devon. E a Cornualha, né? Então, ele conquistou muitas regiões, né? Ele serviu sob o comando do Aulo Plaucio, né? Que era o superior dele. Até o Auro Plaucio, né? Ele acabou mandando ele fazer algumas missões, né? De reconhecimento, etc, né? Então, para depois conquistar importantes recursos da Inglaterra, como conquista de portos, essas coisas, e minas, né? Então, essas missões ajudaram Roma a conquistar as minas de estanho da Cornualha, as minas de prata de Somerset, etc, né? Então, e Vespasiano marchou sobre Novio Mago, né? Dos régios, né? E ele conquistou várias tribos, né? Como falei. E depois disso, né? Ele teria a minha importante missão como eu falei no vídeo passado, da própria Judéia, né? Que estava correndo uma revolta, né? Ele conquistou na Inglaterra os Dumônios, né? E submeteu vários, né? E isca, né? Dos Dumônios, né? Ele conquistou várias e várias, né? Então, ele até foi recebido na Roma, né? Como a Escolhas Triunfales, né? Era um festival lá que marcava a conquista, né? Ele conquistou muita coisa, né? Sob o comando do Aulo Plácido, né? Que era o superior dele. E depois ele foi mandado para a Judéia, porque os judeus estavam tentando se revoltar, né? Não queriam mais o domínio romano na Primeira Guerra Judaica. E deu muita dor de cabeça. Ele foi com o filho dele, né? O Vespasiano, como general. O Domiciano, né? Que era o filho dele, ele foi junto. E houve muita... lutas, né? Então o cara foi invadindo, né? Foi conquistando as cidades judaicas, né? Uma por uma, né? Óbvio que deu trabalho, né? Porque essa guerra começou em 66 depois de Cristo e só vai terminar lá em 73, né? Quando ele já é imperador. Então é uma guerra bem longa, né? Os judeus não iam aceitar assim tão facilmente como eu comentei lá que teve aquela revolta dos batavos que foi fácil, né? Os romanos conseguiram derrotar os batavos em 69. Com os judeus ia ser diferente a história, né? Que os caras não iam aceitar. Eles queriam uma cultura helênica, né? Helenizada no território, né? Judeu. Então começou a travar, né? Guerras. E aí, em 66, né? Como falei, né? Ele foi designado
E na época, né, o Caio Licínio Muciano, né, era o governador da Síria. E quando ele tentou restaurar a ordem na zona, né, 2 legiões com 8 esquadrões de cavalaria e 10 corpos auxiliares foram enviadas para a província sob o comando de Vespasiano, além de tropas formadas por guarnição de seu filho maior, né, o Tito Flávio Sabino, né, Vespasiano, né, serviu como ajudante pessoal durante a guerra. E Vespasiano tornou-se patrono de Flávio Joséfo, né, um líder da resistência judaica, que ele escreveu, né, em A Guerra Judaica dos Judeus, né, A Guerra dos Judeus, oferecendo uma visão próxima do futuro imperador e do seu herdeiro Tito durante a guerra, né? Então, ele, Vespasiano, né, foi com o filho dele, o Tito, Domiciano não, perdão, Tito, né? E ele foi conquistando cidade por cidade, né? E quando chegou em Jerusalém, realmente, né, foi o mais difícil, né, capturar a cidade. Eles tiveram que construir rampas, como contei no outro vídeo, e os romanos, eles invadiram, né, e teve o saque. E essa guerra só parou mesmo, né, só acabou no ano 73, quando Massada, né, que era uma cidade fortificada lá da Judeia, foi capturada, né, e todos os habitantes cometeram suicídio, né, coletivo, né. Então, quando os romanos entraram na cidade, todos já estavam mortos, né, que foi todos se suicidaram, né, para não serem capturados e escravizados pelos romanos, né. E, e depois, né, os judeus que se tornaram escravos, né, foram escravizados pelos romanos, eles ajudaram na construção do anfiteatro Flávio, né, iniciado por Vespasiano, né, e terminado pelo seu filho Tito. Então, ele fez muitas obras, né, e depois do reinado dele, né, não ter tanta... Começou a ser mais pacífico, né, construiu o Templo da Paz, né, como falei, né, foi um reinado mais pacífico, né, depois dele conquistar a atual Inglaterra, né, e acabar, né, depois dessa Primeira Guerra Judaica, né, houve muita diáspora judaica pelo mundo, né, então houve o saque, né, até teve uma passagem de Cristo falando que não ia ficar pedra sobre pedra, e de fato se concretizou isso mesmo, né, e quando... E depois em 79, né, ele ia falecer, né, o Cláudio foi identificado, né, ergueu-se uma colossal estátua, né, do deus Apolo, né, no qual fora projetado durante o reinado do imperador Nero, né, no qual se identificou uma parte do Teatro Marcelo, né, em 75 de nossa era, né, e começou a construção do Coliseu, né, então... E por último, né, temos Agrícola, né, que no reinado de Vespasiano em 78, o general romano Cineu Júlio Agrícola foi enviado para a província da Britânia. Lá, Agrícola consolidou o poder romano e ampliou a província até a atual Escócia, a 23 de junho de 79 d.C., né? Então, Vespasiano faleceu, né, vítima de inflamação intestinal, que o conduziu a um acesso de diarreia, segundo Suetônio, né? As últimas palavras foram: vai, puto, Deus, fio, né? Então ele faleceu, né? No mesmo ano, como eu comentei, né? Que as 5 cidades lá da Península Itálica foram destruídas pelo Vesúvio, né? Então, isso é o reinado, né? Então, ainda teria sequelas, né? Da Guerra Civil, né? Então, isso fica para um próximo vídeo, né? Que eu vou comentar mais dessas sequelas. Então, esse é o vídeo. Curtem, comentem, compartilhem.
de se inscrever. Falou!